Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Sou o pastor Luciano Feu, pastor do Verdades que Liberta aqui em Brasília. Nós vamos começar agora um projeto muito legal chamado Fundamentos Bíblicos Essenciais, onde a gente vai estar estudando as doutrinas básicas, né? Uma coisa interessante da gente pensar e entender que por ser básico não quer dizer que é superficial. O que nós temos visto hoje é que muitas pessoas têm um entendimento parcial das doutrinas básicas do Evangelho, fundamentais, essenciais. Por causa disso, elas têm muita dificuldade no seu relacionamento com Deus e na sua vida cristã. E agora eu quero estar falando a respeito do primeiro tema, que é muito importante nós começarmos por ele. E esse primeiro tema é por que nós temos a Bíblia como nossa fonte de autoridade. Por que a Bíblia? Então é legal a gente pensar isso, né? A Bíblia reivindica para si mesmo o status, a autoridade de palavra de Deus. Então você vai ver as expressões assim diz o Senhor falou, veio a palavra do Senhor e outras semelhantes são usadas 3.808 vezes no Velho Testamento. Então olha só, 3.808 vezes só no Velho Testamento são usadas essas expressões. Assim diz o Senhor falou e veio a palavra do Senhor. Então nós cremos também que a Bíblia ela foi completamente inspirada por Deus. Claro que nós estamos falando dos originais. Homens foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrever literalmente aquilo que Deus queria que eles escrevessem, para contar a história da maneira que Deus gostaria que a história fosse contada. Então nós vemos que Deus, o Deus incompreensível, ele se fez compreensível através da palavra de Deus, através da sua palavra, ele se revelou ao ser humano de uma forma especial. Isso é muito importante para nós porque através do conhecimento da palavra, nós temos o conhecimento correto de quem é Deus, do propósito dele, do plano da salvação e de tudo aquilo que é importante para nós caminharmos de forma saudável na nossa vida cristã. Então para nós, queridos, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia literalmente é a palavra de Deus inspirada. Eu quero ler alguns textos aqui para nós vermos assim a maneira que os profetas falavam daquilo que eles iam dizer, né? Daquilo que eles estavam transmitindo. O primeiro texto que eu quero ler é Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porém as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então é interessante a gente olhar esse texto aqui no primeiro momento, você vê Deus falando que vai levantar uma pessoa, alguém, e nós entendemos que provavelmente seja relacionado à pessoa de Cristo, que seria semelhante a Moisés. Mas o interessante de nós analisarmos nesse texto é essa palavra dizendo que é semelhante a Moisés. Por quê? Porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Algumas pessoas dizem também que ele escreveu, existe uma possibilidade de ele ter escrito o livro de Jó. Mas independente disso, nós sabemos que Moisés ele foi o instrumento de Deus para escrever, para trazer à existência os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá ou Pentateuco. E o texto está dizendo assim que Deus vai suscitar um profeta que vai ser semelhante a Moisés e diz assim, cuja boca porei as minhas palavras. Então aquilo que Moisés escreveu não foi algo que ele mesmo criou, não foi algo que ele pensou, foram palavras que Deus colocou na sua boca. E o próximo texto que eu quero ler aqui para a gente ver essa reivindicação de palavra de Deus é o texto de Ezequiel 1:3, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Interessante isso aqui, né, querido? Está dizendo assim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então Ezequiel foi um profeta, um instrumento de Deus para levar uma mensagem ao povo, e existe um livro com o nome dele na palavra, na Bíblia, nas Escrituras, e ele está dizendo assim, o que eu falei foi uma coisa que veio expressamente do Senhor. Expressamente a palavra do Senhor veio sobre ele. Não foi uma coisa que ele inventou, não foi uma coisa que ele quis escrever porque ele estava criando na mente dele. Isso é importante por quê? Porque o texto está dizendo que aquilo que foi escrito foi expressamente a palavra do Senhor. Então a gente vê que o autor daquilo que estava sendo escrito tinha um entendimento claro. Eu estou sendo inspirado por Deus. Eu estou escutando Deus como um profeta. Eu estou transmitindo literalmente aquilo que veio de Deus.
Próximo livro que eu quero estar lendo aqui, próximo texto das escrituras que eu quero ler aqui, é Oséias capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então o texto começa dizendo que palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Não foi Oséias que inventou, não foi Oséias que quis escrever. Mais uma vez a gente enfatiza isso. Foram palavras divinamente inspiradas, direcionadas, ditas ao profeta. E o último texto aqui, embora tenham muitos outros, como a gente falou, né, essas expressões assim, diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, aparecem 3.808 vezes só no Velho Testamento, mas vai ler só mais um texto aqui com a mesma ideia. Próximo texto que eu quero ler aqui, queridos, está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, que tem o mesmo entendimento, a mesma ideia dos outros, dizendo assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então você vê Jonas também recebendo uma palavra que veio diretamente do Senhor. Então tudo aquilo que nós entendemos que está nas Escrituras veio como uma inspiração de Deus em cima dos autores e foram palavras que vieram do próprio Deus para que fossem escritas e deixadas para nós com um ensinamento específico. Claro que tudo depende da maneira que nós interpretamos, que tudo depende da interpretação correta do texto, e tudo isso é extremamente importante. E agora eu quero ler um texto que está no Novo Testamento para a gente ver essa conexão do Novo e do Velho. Aqui nós estamos vendo a reivindicação do Velho Testamento de ser palavra de Deus, os profetas dizendo: eu não inventei o que eu escrevi, eu não inventei o que eu estou falando, a palavra de Deus veio até mim. E agora eu quero ler um texto aqui no Novo Testamento que está em Efésios 2:20, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus a pedra angular. Aqui é interessante que está falando dos fundamentos, né, que nós estamos edificados como igreja, e está dizendo que esses fundamentos eles estão dentro de uma conexão entre os apóstolos e os profetas, tendo como pedra angular, pedra de sustentação, a Cristo, a Jesus Cristo. O que isso quer dizer, querido? Que Velho Testamento, representado aqui pelos profetas, e agora o Novo Testamento, representado pela doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos aprenderam diretamente com Cristo, que eles estavam transmitindo como ensinamento, essas duas coisas se tornam o fundamento da igreja, dos ensinamentos e das doutrinas. E tudo isso está contido aonde? Dentro das escrituras da Bíblia que nós conhecemos hoje. E agora eu quero ler um texto que é muito importante, talvez um dos principais relacionados a esse tema, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto aqui é o mais completo em relação a esse tema que nós estamos falando, da autoridade da Bíblia para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos educar na justiça, com um propósito específico que nenhum outro livro, que nenhum outro ensinamento é capaz de trazer, que é fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa consequência, esse resultado de ser pleno, maduro e preparado para toda boa obra é resultado direto de conhecimento correto das Escrituras. Então a Bíblia fala, né, a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 3,16, dizendo assim: toda a Escritura é inspirada. Então aqui a gente já entra no primeiro ponto que nós falamos. Nós cremos na inspiração divina das Escrituras. E agora nós cremos dentro do contexto de Novo e Velho Testamento. Então não tem esse negócio, o Velho Testamento foi jogado fora e o Novo agora é que vale e um não precisa do outro. Não, nós cremos que a Bíblia ela é inspirada de Gênesis a Apocalipse. Então esse texto fala disso, toda a Escritura é inspirada. De Gênesis a Apocalipse nós cremos que a Escritura é inspirada. E aí diz assim, que ela é inspirada por Deus, não é parte da Escritura, é toda a Escritura. E aí vai dizer para que ela é útil, qual é a utilidade dela
dentro de uma perspectiva do evangelho, do cristianismo, daquilo que nós cremos. Continua o texto dizendo assim, que ela é útil para o ensino. O que é o ensino no original, na essência? É transmitir através do estudo um conhecimento. Então esse ensino, através do estudo, ou seja, você vai estudar alguma coisa. O que você tem que estudar para que você tenha entendimento claro daquilo que é a vontade de Deus e das doutrinas corretas, daquilo que Paulo chama de sã doutrina? É justamente as Escrituras. Ela é útil para o ensino. Então, através dela nós estudamos e transmitimos conhecimentos corretos a respeito da pessoa de Deus, da salvação e do seu propósito. Ela é útil também para a correção. Correção no original é restauração ao estado correto, voltar ao estado original, remover a corrupção. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente pega a história da humanidade, lá em Gênesis, depois da queda, o ser humano fez o quê? Ele saiu do seu estado original, ele saiu do lugar que é correto, do estado correto, de quem ele foi criado para ser, e ele foi corrompido. Então, as Escrituras, o estudo da Escritura, o estudo das doutrinas, o conhecimento correto das Escrituras, trazem sobre a nossa vida essa correção, com esse significado mais aprofundado, que é restaurar a nossa vida ao estado que é correto. Ou seja, nós seremos restaurados ao molde original, ao estado original que nós fomos criados para ser. E tem um poder também, querido, que essa é uma coisa tremenda, não tem nenhum outro livro que reivindica isso para si mesmo, que é esse poder de remover a corrupção, é conseguir tirar o ser humano debaixo dessa situação de corrupção, do pecado, e conduzir esse ser humano a uma vida alinhada com os princípios de Deus. Só as Escrituras têm esse poder sobre o ser humano. E o texto continua que ela é apta para a educação na justiça. Então a palavra educação no original é treinar a criança para formar a sua mente. Olha que coisa interessante, está dizendo que a Bíblia para nós ela é útil para educação, ou seja, um treinamento para que nós tenhamos a nossa mente formada dentro de uma mentalidade correta a partir da perspectiva de Deus, dentro da mentalidade correta a partir do projeto original de Deus. Então uma coisa interessante, a Bíblia ela é útil para a educação, ou seja, um treinamento onde nós seremos treinados como uma criança é treinada para que ela seja moldada na sua mente, na sua maneira de pensar, em cima das suas crenças e dos seus valores. Então, como é que você vai ter crenças e valores que são corretos a partir de um entendimento das Escrituras? E por último, querido, que fecha o texto com chave de ouro aqui nessa primeira parte, dizendo que é apta para a educação, é útil para a educação na justiça, né? Então, a justiça no original é o estado daquele que é como deve ser. Olha que coisa interessante. Estudar as Escrituras vai conduzir você num processo de restauração ao estado original, removendo de você a sua corrupção, para que você esteja, como diz o sentido original de justiça, para que você volte ao estado daquilo como você deve ser. Ou seja, para que você volte ao estado original daquilo que você foi criado para ser. Isso é tão profundo, querido, porque isso envolve a nossa identidade, isso envolve aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos. Muita gente acredita em coisas que estão ligadas a si mesmo, tem uma autoimagem totalmente distorcida, ferida, machucada, e estão extremamente distantes de quem elas foram criadas para ser. E quando a gente começa a conhecer as doutrinas, começa a conhecer a palavra, e eu não falo de um conhecimento frio teológico, eu falo de um conhecimento onde nós estamos praticando, onde nós estamos experimentando o relacionamento com Deus diário. Quando nós começamos a mergulhar nisso, e claro que isso envolve um conhecimento correto das Escrituras e a prática daquilo que nós estamos aprendendo, quando a gente começa a entender isso, nós somos levados de volta ao estado que nós fomos criados para ser. E aí você começa a descobrir muitas coisas tremendas a respeito de você mesmo, a respeito de Deus, a respeito de você mesmo, de tudo aquilo que Ele preparou para você. Você começa a ter um entendimento disso e você começa a retornar. Tanto que quando nós casamos esse texto com o Salmo 19:7, parte A, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma,
nós vemos a profundidade daquilo que Deus está fazendo em nós quando nós estamos ali buscando entender e aprofundar os nossos conhecimentos na palavra de Deus. Deus está fazendo algo tremendo. A palavra de Deus diz isso, que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, ela é completa, ela é plena. Nós não precisamos de outros recursos além da própria palavra. Não estou dizendo que a gente não tem que ler livros, que não podemos ler e aprender em outras fontes, mas eu estou dizendo assim, que tudo que nós precisamos para uma vida plena, nós temos através da palavra de Deus. E o texto diz também no Salmo 19:7 que restaura a alma, ou seja, ela é perfeita, ela é completa e ela tem um poder de restaurar a alma. Essa palavra restaurar no hebraico tem o significado de trazer de volta. Trazer de volta para onde? Para o lugar onde você foi criado para viver. Quando nós começamos a estudar a Escritura e praticar a Escritura, nós começamos a ser levados de volta para o projeto original de Deus. E você começa a se surpreender com as coisas que você começa a descobrir primeiro a respeito de quem é Deus e a respeito de quem você é. E Deus começa a te reconstruir, conduzir você para aquilo que você foi criado para ser. A minha oração pela tua vida é que você encontre na palavra de Deus as verdades que vão mudar realmente a sua história em relação a quem é Deus e quem você é, para que você encontre a plenitude da vida e do propósito que Ele tem para você. Beleza? Deus abençoe você, forte abraço e até o próximo vídeo.